Mudando um pouco de assunto. Vocês não acham que... Eu tenho um pensamento bem pessimista com a política. Eu acho que não tem Tinha solução. reparado, não? Eu acho que não tem solução. Eu acho que vocês vão se frustrar muito ainda na vida de vocês, nessa trajetória aí. Porque o problema é que o jogo, ele tem as regras do jogo. E as regras do jogo vão sempre produzir um produto. A regra do jogo, enquanto não mudar, vai sempre produzir um tipo de cenário político. Mas como é que a gente saiu da barbárie para a civilização? Como é que os Estados Unidos se organizaram? Como é que o Chile, é o que está hoje, está enfrentando suas convulsões? Como é que Portugal está super organizado? Foi através da política, as pessoas não nasceram assim. Eu já argumento que a política, ela ajuda, mais ou menos, atrapalha mais do que ajuda, mas quem faz isso acontecer, essa evolução social, é a cultura, é a mídia, as pessoas entendendo, a educação e a tecnologia. A política, na verdade, ele é um mal necessário ali no caso, entendeu? É tipo o que faz a engrenagem, é a engrenagem que mistura tudo, A gente nunca sabe? encontrou outro caminho que não é... Como um mundo, assim, sabe? Ser humano. A gente tem duas histórias. Uma é a da democracia, que é lenta, negociação, etc. A outra é a do autoritarismo. E aí você pode falar de União Soviética ou você pode falar do nazismo. Mas a nossa democracia Milhões atual morreram não é nos dois, autoritária sabe? também? Já milhões não morreram na democracia, no Vietnã, milhares no caso, né? Tipo, eu não sei, eu acho que a nossa democracia atual, ela não é uma democracia de verdade. O sistema, ele é falho, o sistema Eu tinha que acho, mudar. assim, a gente Não, tem mas uma calma, mas democracia é- que é mas falha, calma, mas aí eu que é acho que- frágil, mas eu posso dizer o que eu penso no Brasil. Eu não poderia na União Soviética, eu não poderia na Alemanha nazista, assim como Mas eu não será que você pode poderia... falar aqui o que você pensa? Posso? Porque é difícil falar o que Você é pensa um aqui no Brasil. exemplo de quem fala o que pensa todos E os se fudeu dias. pra caralho por causa disso. Mas você nunca foi preso, nunca te mataram, monarca. Vê mais um aqui pelo pra amor de acompanhar essa Deus. discussão, Mas por favor. em 2022, essa nossa régua fudeu, né? Eu tô te falando qual é a diferença principal. Mas mesmo assim, a gente Entre não vive um- num mundo onde eu posso falar o que eu quiser de verdade. Vou ficar igual o Igor aqui, Ô, só se caralho. você fala alguma coisa do STF pra você ver se você não tá fudida. Tá fudida. O Supremo Tribunal Federal já tomou decisões equivocadas. Ah, falei. Aí. Tá vendo o jeito Concordo. que ele tem que falar? Você entendeu? A gente não vive num cenário de liberdades plenas. Não na minha visão. O nosso sistema, ele tá totalmente falha. A nossa Constituição é Monark, falha. vamos e lá. isso tinha que ser reformulado de algum jeito. A sua fala não pode ferir a liberdade de outra pessoa. Eu sim processo pessoas que me ameaçaram de morte. Processo pessoas que me incitaram a violência contra mim. Pessoas famosas e pessoas anônimas. Então, tem limites numa democracia para a liberdade de expressão, que é onde começa a do outro. Agora, assim, nosso Brasil tem vários problemas. Na saúde, na educação, infraestrutura. Sento ao teu lado 10 horas para listar os problemas do Brasil. Agora, eu acho que a gente pode dizer sim que nós temos a liberdade de expressão no Brasil. E que isso é infinitamente melhor do que em um país como o Afeganistão, em que mulher não pode estudar. Não, se Mulher a gente- não pode abrir a boca na rua, não pode sair sem um homem do lado. Se a gente for comparar com o Afeganistão, tá, com certeza o Brasil tá anos-luz desse tipo de sociedade em questão de liberdade de expressão. Mas o que você propõe, então, se você... Porque, assim, eu concordo que a democracia é frágil, que a nossa democracia pouca gente participa, são pequenas elites pegando o que a gente tem, e isso acontece da esquerda à direita, concordo com tudo isso. A gente acha que isso entrou pra política porque a gente acha que tá uma merda e tem que melhorar. Mas eu acho que é importante a gente entender quais são as alternativas. O mundo apresenta uma alternativa, que é o autoritarismo. De esquerda ou direita, eu tô correndo disso. E se a gente for pro outro lado? Qual que é o outro lado? Dividir ainda mais o poder político. Hoje o É poder... aprofundar a democracia, isso. Eu concordo, mas o meu argumento aqui não é contra a democracia em si, e sim contra o sistema atual onde a nossa democracia funciona. Eu enxergo como se fosse um sistema operacional. A gente está rodando o Windows da sociedade no Windows 95, entendeu? Concordo. O sistema operacional nosso é menos ainda. Não, o Windows 95 era bom, eu usava. Entendi. O 95 chegou a ser maneiro, foda era o milênio. A gente tá usando o Windows Millennium e a gente não sai dele, entendeu? Não, mas eu posso fazer uma pequena interferência? Manda. Eu acho o seguinte, eu já acreditei muito que um dos principais problemas do Brasil era o sistema político. Eu, por exemplo, sou defensor do voto distrital misto, né, que é você dividir por distritos e você ter uma parte que é voto por partido, tá, para ter o voto ideológico, porque não existe, salvo algumas exceções, não existem bairros ideológicos, né? E sou parlamentarista, também acho que é um modelo superior, que é melhor do que... Mesmo a maior democracia do mundo está vendo os problemas do presidencialismo, que é os Estados Unidos, e a Europa teve
na minha avaliação, experiências mais bem-sucedidas. Mas, depois de ter experiência no Congresso, né, aí quase terminando aí meu primeiro mandato, eu acho que o nosso problema não é o sistema político. Eu acho que o sistema político não mudaria grandes coisas na composição política, no jogo político. O grande problema nós estamos num país extremamente pobre, e apesar de ter um discurso muito difundido de que a gente está num país rico, estamos num país rico, não, a gente está num país pobre. E esse país extremamente pobre, o eleitor não sabe qual é a função de um deputado federal. E por não saber qual é a função de um deputado federal, ele acha, e assim, eu não estou culpando ele, porque se eu fosse ele, eu teria a mesma atitude. Ele acha que o deputado que está inaugurando uma creche, um hospital, etc., uma obra no bairro dele, é um deputado que trabalha. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Eu estou vendo um político trazer uma obra que traz benefício para mim, eu vou votar nele. Mas qual que é o problema? Esse político que está trazendo a obra para mim só está trazendo a obra para mim porque ele está vendendo o voto dele para o governo federal. Então o problema não é o sistema político. O problema é que a gente está num país pobre, que a gente está num país tão pobre que o sujeito tem que pensar mais na própria sobrevivência do que no sistema político. Eu concordo, mas eu discordo. O ponto da gente estar num país pobre e isso vai trazer maiores dificuldades para o nosso sistema político, eu concordo, é verdade. Isso aí você observa em qualquer país do mundo. Quanto mais pobre, mais corrupto ele é. Mas eu acho que o problema da gente ser pobre, de continuar pobre, porque a gente é pobre atualmente, a gente não precisava ser tão pobre. A gente é pobre atualmente por causa da política, por causa do jeito que as regras são organizadas, entendeu? Eu não consigo tirar a culpa do sistema, porque dentro de um jogo, quem faz o jogo? O que faz o jogo? É o sistema. As regras do jogo definem o comportamento do usuário. Se a gente tem uma regra do jogo totalmente falha e que define um comportamento do usuário merda, não importa... Tipo, primeiro que o comportamento do usuário vai sempre ser reforçado para ser merda, por causa do sistema. Segundo, que é isso? Tipo, a sua dependência de evolução seria a gente ter educação aqui.